Olá, você que nos acompanha no nosso programa Fé Católica pela TV do Bom Pastor, a TV Kefas. Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje, 11 de outubro de 2024. Este mês, em comunhão com toda a Igreja Mundial e especialmente com a Igreja do Brasil, estamos vivendo de forma mais intensa o mês missionário, que tem como tema, na força do Espírito, testemunhas de Jesus Cristo. E como lema, ide e convidai a todos para o banquete. Vamos começar o nosso programa de hoje fazendo a oração do mês missionário. Senhor Deus, Pai de todos os seres humanos, faze com que nós cristãos, ungidos com a força do Espírito Santo, cooperemos com a tua missão. Até os confins do mundo, testemunhando Jesus e anunciando o Evangelho do Reino, com urgência, respeito e gentileza. Abre nossos ouvidos para acolher o teu mandato. Ide. Abre nossa boca para convidar a todos para o banquete do teu Filho. Abre nossos olhos para reconhecer todas as situações de indiferença, injustiça e rejeição presentes no mundo. Ajuda-nos a ser igreja sinodal em missão, peregrinos da esperança, construindo pontes de fraternidade e solidariedade entre os povos. Maria, estrela da evangelização, rogai por nós. Amém. Hoje eu gostaria de provocar você que nos assiste com algumas perguntas. Você se sente um missionário, uma missionária da fé que você professa em Jesus Cristo como libertador e salvador do mundo? Como você exerce o seu ser cristão missionário? Nós precisamos nos fazer essas perguntas. Do contrário, a nossa fé vai se tornando uma fé letárgica, parada, uma fé que não movimenta as realidades. Ou mais perigosamente ainda, uma fé muito intimista, uma fé que diz respeito só a mim e Deus. E essa não é a verdadeira fé cristã. A fé cristã é a fé do movimento, é a fé que desinstala tanto o sujeito crente, quanto aqueles que ainda vão ser apresentados a Jesus Cristo. Se nós olharmos na história da nossa fé desde o início, ela sempre foi uma fé em saída. Talvez por isso o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, quis acordar em nós aquilo que a igreja sempre foi, uma igreja em saída. Como que começa a história da nossa fé? Começa com o nosso velho pai Abraão, que morava em Ur, e atendendo ao chamado de Deus, sai em busca de uma terra prometida, que ele nem sabia onde era, e sem uma bússola, sem um mapa, sem um GPS, sem nenhuma orientação física em mãos, somente com a sua fé firme na promessa de Deus. E aquele Senhor se coloca a caminho, se coloca em movimento. E assim durante todo o Antigo Testamento, nós sempre veremos os protagonistas da fé judaica sempre em ação, sempre em movimento, atendendo ao chamado que o Senhor lhes faz. Quando chegamos ao nascimento de Jesus, esse nascimento também já começa com um movimento de acreditar, de crer na proposta do Senhor e sair. Maria, logo que recebe a notícia que a sua prima Isabel está grávida, não se coloca como alguém que não pode ir servir a sua prima porque ela também está grávida. Não. Ela caminha muitos quilômetros, uma viagem difícil para aqueles tempos, para servir à sua prima. Jesus não foi um Messias da mesinha, que apresentava-se às pessoas e as recebia,
das 8 às 5 da tarde, ou das 3 às 10 da noite. Não. Jesus foi um Messias em movimento. Estava sempre nas sinagogas, no pátio do templo, nas casas das pessoas, visitando um doente, ressuscitando alguém que estava morto, na beirada da praia do lago de Genezaré, sempre em saída. Nós temos ali na origem da nossa igreja essa ideia de movimento, de missionariedade. Então, todos nós que recebemos o batismo somos, por natureza, missionários. E como eu disse em programas anteriores essa semana, a missão você pode fazê-la além fronteiras, ir a outro continente, a outro país, a outra cidade, mas você pode fazê-la também no lugar onde você vive, na rua paralela à sua, na casa vizinha à sua, dentro da sua própria casa. O que você não pode é querer enganar Deus, se acomodar numa missão muito pequena, ali no seu bairro, na sua rua, quando você tem condições de servir mais e melhor, servir a mais pessoas e melhor. Porque Deus sabe as condições que Ele te deu e as condições que você tem de responder a esses dons e talentos que Ele te deu. Você pode, às vezes, querer se enganar, ficando ensimesmado na vivência do seu ser missionário. Mas Deus sabe quanto potencial missionário Ele te deu, a que Ele te chama. Então, que cada um de nós tomemos consciência disso, que o nosso batismo nos chama a ir, o nosso batismo nos chama a sair. Sair primeiro de nós mesmos, que talvez é o maior dos desafios, mas sempre irmos aos outros, levando na nossa vida, com a nossa palavra, com os nossos talentos, aquele que é a vida verdadeira, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Que a gente fique com essas duas perguntinhas na cabeça. Eu sou um missionário da fé cristã que eu professo? Como eu tenho vivido essa minha missionariedade? Vamos nos encontrar na próxima semana no nosso programa Fé Católica e eu quero poder contar com a sua presença, com a sua audiência ao nosso programa.